Bom, a gente está aqui nessa oquinha que é o pronto atendimento, que é o espaço. Cuidado do ser. E a Ah, gente também utiliza esse espaço para reunir gente, porque é um espaço bem acolhedor. E hoje a gente está com o Rafa aí. que é quem? O Rafa é um amigo querido que trabalha com biocanto e com agricultura biodinâmica e veio partilhar um pouco do que ele faz com a gente. E aí, eu tô conhecendo o Rafa agora, num cair de tarde em Piracanga, em maio. Conta um pouquinho qual é a sua história, o que você está fazendo aqui, por aqui. Bom, eu estou na Bahia tem 40 dias e é a segunda vez que eu venho para cá com a história de compartilhar um pouco dos fundamentos espirituais para a prosperidade da agricultura, que é uma história que é conhecida como agricultura biodinâmica, né? E eu sou professor de agricultura e consultor já há 10 anos e tenho um projeto em São Miguel Arcanjo, num sítio, chama o Uai, na região da Serra do Paranapiacaba. É uma região muito linda. Minha família tem um parque de Mata Atlântica lá, chama Parque do Zizo, em homenagem a meu tio que foi torturado e morto pela ditadura em 69, e eu estou lá ajudando esse projeto de conservação, né? Trabalho como educador ambiental, eu faço vários projetos com a ONG, com a prefeitura, com o instituto, com a fundação. Sou membro da CSA Brasil, que é uma comunidade que sustenta a agricultura. Recentemente tem já, acho que desde 2014, esse projeto no Brasil. Tá falando com a Júlia aqui também, já chegou a CSA. E estou num ano de rodagem, assim. Tive agora 2 meses viajando pela Argentina e pelo Chile, também convidado por iniciativas, comunidades, institutos que trabalham com permacultura, com agricultura. E tenho compartilhado a minha pesquisa em cima dos preparados biodinâmicos, né, que são homeopatias, remédios que a gente faz para o solo, para a compostagem. E recentemente comecei um impulso novo chamado Biocanto Dinâmico, que é a tentativa de reunir ou resgatar a arte do canto, a arte musical, para o trabalho com os elementais, com a terra, com as plantas, com os animais, e cantar de alguma forma, né, como um instrumento de criação, conexão, cura e expressão, né, como um caminho de liberdade para a terra, para os seres humanos, enfim. É algo novo. Agora as perguntas, porque é algo novo, isso algo novo mesmo. Uhum. Eu sou das pessoas em Piracanga, com certeza, a que é menos engajada em tudo da maneira que as pessoas são engajadas. Apesar que eu tenho mais tempo de vida do que a maioria das pessoas, ou quase todas, tem 2, 3 mulheres hoje em dia que... Não, uma só, acho que a Terezinha é um pouquinho mais velha que eu, o resto é todo mundo mais novo. Mas que eu cheguei há mais tempo, cheguei com o meu sonho desde jovem de morar em frente à praia, em comunidade. E tenho um respeito à vida, olho para o lado, com atenção e tal. Mas eu vejo que um monte de coisa que acontece aqui, eu acho graça. Não é que eu acho graça tirando o sarro. Acho graça porque, por Te dá exemplo, graça. porque tipo, você falando, canta a medicina para planta, até aí eu entendo. Porque em vez de botar um químico, você bota uma medicina para planta. Né? Uma medicina pra gente, em vez de, não é só os remédios de laboratório que dão certo, inclusive metade ou 3/4 não dão certo, eles dão efeitos colaterais e parará, que nós já sabemos. Mas esse do cantar, que eu acredito que a gente fala, canta, encanta, troca, os beija-flores ficam direto na minha casa, botando ali na frente da minha janela, eu falo com o tio, eu tento falar com tudo. Como que é de verdade? É mais pra gente, porque a gente se sente bem, ou é pra dar efeito? Porque a pergunta é só pra eu entender. Fala. Não, é uma pesquisa nova. Eu tenho formação em cantoterapia pela antroposofia e existe uma pesquisa aprofundada por uma sueca, uma cantora já falecida chamada
Frau Verbeck-Schwerdstrom. E ela pesquisou junto com Rudolf Steiner durante muitos anos o canto como ferramenta de cura pro ser humano mesmo, para questões tipo uma úlcera, escoliose ou questões mais crônicas também. Mas essa formação me deu, por um lado, eu já tinha feito uma outra formação como antropomúsica e tinha me dado ferramentas para trabalhar como terapeuta com o ser humano, através do canto e da música. Só que eu trabalho com agricultura e ancestralmente a música, a agricultura, assim como a matemática, a arquitetura, estava tudo, né, misturado e um caminho integral. Hoje isso se separou e eu trabalho como músico, ou como professor, ou como terapeuta fora do campo, e como agricultor, ou como consultor, professor no campo. E essas duas vocações estavam sempre em polaridades, e eu decidi desde um tempo para cá, não decidi, mas intuitivamente fui construindo esse caminho de música e agricultura, canto e agricultura em todos os seus âmbitos. Plantar, colher, germinar, adubar, podar, fazer transplante, ou seja, todo o trabalho que existe. Então o biocanto dinâmico de alguma forma é uma ferramenta para a comunicação também com os seres espirituais da natureza, com entidades elementais, para de alguma forma fortalecer, nutrir, repelir, ou seja, é uma ferramenta muito nova que eu estou pesquisando. E estou oferecendo agora oficinas disso. Teve a primeira em Serra Grande recentemente e graças a Deus foi lindo, porque um monte de gente foi atrás, 20 pessoas, encheu o lugar. E é uma demanda. Por um lado, sinto que a natureza com os espíritos clamam por esse olhar atento, carinhoso do ser humano, né? Que eles estão de alguma forma dispostos a servir o ser humano, e a gente precisa de maneira disposta e desperta também oferecer em sacrifício esse amor, e o canto seria uma dessas maneiras sacrificiais, amorosas de se comunicar com os espíritos da natureza. E isso é bem novo, ou seja, para mim isso tem uma pesquisa desde o ponto de vista de fonema, escala, intensidade, timbre, altura, todos os elementos musicais, junto também com uma espécie de consciência espiritual da Terra como organismo. Então é uma oficina que começou com 4 horas e eu já vi que são pouco tempo, 4 horas, e a próxima oficina tem que ser um dia inteiro. Enfim, é algo novo mesmo. Existe essa concepção de que a gente atrai aquilo que as pessoas de alguma forma estão emitindo, né? Estão reverberando. Então geralmente as pessoas que vão chegar a buscar uma oficina de biocanto dinâmico, que já é oferecida e proposta dentro desse ambiente espiritual de compreensão outra, sutil, né? Então realmente tem que tomar cuidado como fala, para quem fala e onde fala esses conteúdos, né? Mas a gente aqui entre nós, acredito que isso não seja uma grande questão, falar de entidades espirituais, ou como a planta de alguma forma também se oferece ao ser humano, e como esse ato é um ato de amor, na verdade, né? Isso é toda uma filosofia. Eu estudei e escolhi a antroposofia como um caminho de vida, e nessa pesquisa, ou seja, no aprofundamento antroposófico das imagens do ser humano, da Terra, existe uma espécie de compreensão filosófica para a liberdade, e a gente não pode ser livre, o ser humano, enquanto os outros seres não são, né? Se existe um outro ser que não é livre, eu também não posso ser livre. De alguma forma, a ideia, desde os preparados biodinâmicos que a gente faz com ervas medicinais, com alguns animais, com cristais e tudo isso, existe essa compreensão no fundo de que a gente vai trabalhar forças da natureza para incentivar o impulso da liberdade para o mundo, para diferentes consciências, a consciência da pedra, a consciência da planta, do animal, né? E o canto nessa história é um caminho de expressão livre, ou seja, não é devocional, ou não existe necessariamente algo que eu posso talvez dizer religioso em si, mas é um caminho para, através do som, através do canto, da música,
ter percepções e ferramentas de como trabalhar, ou seja, é algo muito novo mesmo. Desde a antroposofia, isso é algo que assim, as minhas professoras que estão estudando, que são terapeutas há muitos anos, estou consultando elas, amigas de formação, pessoas de vários lugares, mas não tem ninguém fazendo esse impulso. Esse impulso que eu chamei de biocanto dinâmico é algo novo e estou desenvolvendo e aprofundando a partir dessas imagens ampliadas da antroposofia, como é que eu posso ajudar uma planta com certa entonação ou intervalo ou intensidade, timbre. É basicamente isso, assim, através de fonemas buscar... Você estava no campo, aí você era agricultor, você estava lá, de repente você começava a cantar, como todo mundo. Não, não todo mundo. Uhum. Às vezes começa a cantar, tá no rádio, às vezes está no campo, Sim. né, no carro, sem rádio e cantar. Você começou a cantar e sentir alguma coisa ou não? Você foi numa pesquisa? Fui numa pesquisa. Objetivo. É, E aí chegou antes lá... disso já veio a música. Eu tenho um caminho com a música desde pequeno. E fui para a agricultura porque não conseguia mais viver em cidade. Não dava conta mais da vida caótica de cidade e queria ir para o campo. E quando eu fui para o campo encontrei a antroposofia na prática agrícola. E aí fiz formações dentro da antroposofia que foram me dando... dicas para chegar aí. Isso, de alguma forma dicas para chegar aí. Última coisa. Eu acredito na musicoterapia, eu acredito na música que salva. E aí tem alguma 4 horas que você ficou em Serra Grande, você cantou, você mostrou alguma coisa? Cantei, a gente usou mais ou menos 1/3 da hora para fazer uma roda e conversar e explicar como é que chegou nisso, né, nessa proposta, nesse formato. E depois a gente fez vivências em roda, ou solto, livre, de escuta, de percepção do tom, de respiração, de aquecimento. Numa fazenda, num sítio? Não, foi no espaço que chama Caminho das Ervas. Mas tem jardim? Que tem um jardim, tem um jardim. E aí a gente montou uma mandala com os elementos no chão, ou seja, teve todo um processo intencional de trazer os elementos da natureza, né, a terra, a água, ar e fogo para próximo. E a gente fez vários exercícios voltados para essas entidades, né? Para essas consciências da natureza. Mas você não pega como chama? Um facão. Um facão, sei lá, uma enxada. Uma enxada e começa no campo e começa a fazer... Não é isso? Sim, é isso também. Pode ser e não ser isso. Porque, por um lado, pode ser simplesmente algo de um trabalho de afinação interior do meu eu com o eu do mundo, ou seja, como através dos impulsos de fonema, de tom, de escala, de intervalo, como é que isso me relaciona, me põe em contato consciente com o mundo natural. E, de um outro ponto de vista também, como é que eu posso, através do apelo musical, ter uma relação com os elementos ou entidades da natureza. Desde, por exemplo, se eu quero germinar uma semente, ou dar esse impulso germinatório para a semente através do canto. Ou se tem uma planta que, por um acaso, tem um ataque de fungo, por exemplo, e eu quero me comunicar com esses fungos. Então tem várias maneiras, desde de um canto simplesmente espontâneo, que eu vou trabalhando o meu órgão fonético para poder, de maneira mais objetiva e clara, me comunicar com o mundo exterior, ou de uma outra forma também pensar que o mundo exterior demanda esse canto. Há quanto tempo você está fazendo esses exercícios? Isso já tem 15 anos, esse caminho. Da música com a agricultura. Com a agricultura? Isso. E você você teve uma reação falando com fungo, ou você já teve uma reação, alguma coisa que te deu retorno? Eu não fiz... Fato? Eu não fiz, por exemplo, pesquisa objetiva disso. Fiz várias vivências e tive vários sinais. Agora, do ponto de vista mais acadêmico ou fenomenológico de estudar isso, eu não fiz esse caminho ainda. O que foi feito é com Frau Verbeek e Steiner, e eles fizeram isso com o ser humano. Eu estou fazendo com animais, plantas, entende? Eu estou indo para outra dimensão de reino. Porque eu sei que isso funciona com seres humanos.
né? Então eu estou partindo da premissa já de alguns estudos e algumas fundamentações no âmbito pedagógico e profilático, terapêutico. Isso já existe essa pesquisa e esse aprofundamento. Por exemplo, se você tem, sei lá, enxaqueca e faz mbl ou faz zningmin, né? Repete esses fonemas, porque é antroposofia, tem uma cosmovisão, né, de que de alguma forma os astros, os planetas são entidades espirituais e se manifestam através da vibração e do som. E aí tem uma leitura específica de zodíaco, de planeta, de corpo, de órgão, de timbre, de escala. É todo um mundo que é estudado para você ter base para como trabalhar isso no caso do ser humano. Eu tenho essa formação e estou usando isso para a Terra. Qual é teu nome mesmo? Rafael Arcanjo. Rafael Arcanjo. Que idade você tem agora? 35. E há 15, desde os 20, você já era formado pelo... Os 20 eu comecei, engrenei na antroposofia e fiz a formação em antropomúsica, formação não em com biodinâmica. as plantas. Com as plantas já antes, porque eu tinha uma avó que me ensinou muito de planta. Que era uma preta dedo verde. Cantar com as plantas? Sim, já, ela me ensinou muito, sem falar nada. Minha avó me ensinou sem me ensinar, sendo. Claro, sendo exemplo, claro. Ela me ensinou bastante, eu aprendi com ela. A fazer rama, a fazer muda, a transplantar, a germinar plantas e conhecer. Aos 20 anos você saiu do Brasil para ir para a Europa ou aprendeu aqui? Não, eu fiz viagens pela América Latina e pela Europa antes dos 20 anos, mas com 20, 21 anos eu fui para Botucatu, na Demétria, e passei 3 anos. É uma comunidade antroposófica no interior de São Paulo, onde tem a primeira fazenda biodinâmica da América Latina. E eu fui para lá como voluntário, acabei sendo contratado, fiquei 3 anos lá cuidando de preparados biodinâmicos, que são medicinas homeopáticas em geral, né, para o solo. E ali fiz a formação e fui estudando e fui me aperfeiçoando e conhecendo gente, enfim, e lendo, né? E fui chegando nesse caminho. E foi muito bonito em Serra Grande o encontro, porque tinham 20 pessoas, das 20 pessoas, 4 trabalhavam com música, professor, maestro, tinham feito a mesma formação que eu fiz. E todo mundo, mesmo quem conhecia a música, ou quem nunca tinha cantado, quem era afinado, todo mundo entrou dentro desse processo da vivência do biocanto e gostou, né? Isso eu acho que é o mais importante. Legal. Né? Muito bom. Obrigada. Imagina.